Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação Alfa Collab, daí o nosso nome, né, o nome do podcast. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural, a gente conversa com fundadores de startups, a gente conversa sobre venture capital, investimentos, tecnologia. Hoje um papo muito centrado num espaço, numa atividade que é fundamental para essa transformação digital, que são as construções das APIs, os conectores. Aí a gente vai ter tempo para explorar esse assunto com um craque no assunto, que é o Kleber Bacili. O Kleber Bacili, ele é fundador e CEO da Sensidia, que é uma multinacional brasileira especializada exatamente na construção do desenvolvimento de APIs. Ele é formado em Engenharia da Computação pela Unicamp, com MBA pela FGV e especialista em empreendedorismo e inovação em Stanford, a célebre Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele também é professor associado do Instituto de Computação da Unicamp e sócio do fundo de capital Seed IVP. Ele se define como um entusiasta por tecnologia, palmeirense e pai da Helena e do Hugo. Nossa, que bio, hein? Bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Kleber, vamos começar aí pela Sensidia, tá? Você aproveita já de caroninha, porque nem todos nossa audiência, nossos espectadores são especialistas em tecnologia, ouvem o que é API ou API. Eu acho que você também podia aproveitar e contar para a gente o que é Sensidia e explicar um pouco o que é uma API. Legal, claro. Vamos começar por aí. Bom, a missão da Sensidia é ajudar organizações a se tornarem mais digitais, conectadas e abertas. Tá? E aí vou pegar esses três termos, digitais, conectadas e abertas, porque isso faz uma ligação importante com tudo que a gente faz, né? A Sensidia nasceu há 17 anos, tem um tempo de jornada já. A gente nasceu dentro de um contexto de integração de aplicações, na época usando principalmente tecnologia dos grandes fabricantes, né, IBM, Oracle, no mundo das grandes empresas, né, a gente chama de mercado enterprise, com muito desafio de integração entre aplicações legadas, muito antigas. E em 2013 a gente desenvolveu a plataforma de gerenciamento de APIs da Sensidia. Bom, e aí explicando um pouco o conceito de APIs, né? Hoje até que está muito mais difundido, né? Mas lá atrás, 2013, 2014, a gente foi bem protagonista em como a gente popularizou também esse termo aqui no Brasil, né? E muitas vezes as organizações elas têm aplicações escritas em linguagens mais antigas, né? E naquele momento a gente estava, o mundo mobile estava muito forte, crescendo, toda empresa tinha que ter um aplicativo móvel, né? E muitas vezes os aplicativos móveis eles não conversavam bem com as tecnologias mais antigas, né? E aí as empresas começaram a construir uma camada intermediária de APIs, que facilitava a transformação de protocolos entre os sistemas mais antigos e os aplicativos mais modernos, né? Então, digamos que ali foi onde muitas empresas começaram a experimentar um pouco as tecnologias das APIs. Então, essa é a parte do mais digital, né? Mas aí a gente viu também que esse tipo de tecnologia poderia ter um papel bem relevante na conexão entre empresas. Então, não só do aplicativo móvel da empresa para os seus próprios sistemas, mas também na conexão da empresa com os seus fornecedores ou seus clientes. E aí a gente começou a ver muita API aberta, ou API para fora da organização, né, sendo disponibilizada. As primeiras e mais famosas eram as APIs das redes sociais, né? Então, o Facebook, o Twitter foram talvez as primeiras APIs de largo uso, assim, né? Mas aí a gente viu esse mesmo movimento ir para as empresas, o mercado onde a Sensidia trabalha, né, o mercado mais enterprise. Então aí vai para a linha do conectado, né? Então as empresas poderem estar mais conectadas com os seus parceiros, né? E aí vem o último item do digital conectado e aberto,
que algumas vezes essas APIs, elas eram, digamos, privadas, né? Elas eram acessíveis de fora da organização, mas disponibilizadas para parceiros específicos que a empresa queria se relacionar, né? Mas aí, mais recentemente, a gente viu um movimento grande das organizações se posicionarem como plataformas e construírem realmente um ecossistema de parceiros conectados ali, e para isso essas APIs se tornaram mais abertas, né? Então, a Sensidia, a nossa missão é ajudar essas empresas a se tornarem mais digitais, conectadas e abertas. E aí essas APIs, elas são como plugs, né, de software, para fazer com que aplicações se conectem com mais facilidade. Espetacular. Essa visão ajuda a todos nós que trabalhamos nesse mundo aí da tecnologia, inovação, transformação das empresas, esse novo cenário que a gente chama de nova economia, até entender como é que se realiza, não apenas se enxerga esse novo mundo, né? Quer dizer, uma empresa... eu estava olhando ontem o ranking das 10 maiores empresas do mundo, 7 são ligadas a algo nessa natureza, ou talvez até de forma central, né? Então, claro que ficam os grandes exemplos, como a Amazon, por exemplo, uma empresa que foi conectada, pensada desde o início com tudo isso, né? Quer dizer, como fazer com que os negócios sejam totalmente integrados, conectados, abertos. A empresa, você não sabe mais o que é ela, e com todo o sistema, o ecossistema que cerca ela de fornecedores, parceiros, etc. Não à toa eles acabaram construindo um grande cloud aí. Enfim, é assunto que não acaba mais, né? Cláudio, e até aproveitando a sua colocação, a Amazon em particular, ela tem um papel protagonista nesse universo por 2 ângulos diferentes, né? Um é que tem um memorando do Jeff Bezos, que ficou bem famoso, quando a gente pensa na tecnologia há tempos atrás, a gente tinha muita conexão entre bancos de dados, né? Então, uma certa área da empresa queria um certo dado, ele tinha que ir lá criar uma store procedure, sei lá, criar uma forma de acessar o dado diretamente do banco, né? E o Jeff Bezos, quando estavam definindo os princípios da arquitetura, ele fez um mandato em que todas as funções, elas deveriam ser acessíveis através de APIs. Mesmo que essas APIs não se tornassem públicas, elas tinham que ser desenhadas com um nível de qualidade e clareza para que elas pudessem se tornar pública em algum momento, né? E toda a conexão teria que ser feita por esse formato, né? Esse é um ângulo, e o outro ângulo foi o marketplace, né, da Amazon, que depois se popularizou. Hoje, todas as empresas de e-commerce, quase, as maiores, com certeza, né, elas têm nos seus sites produtos que são vendidos e entregues por outras empresas, né? E toda essa conexão entre os sellers e o e-commerce principal ali, ela é feita através de APIs, e foi assim que a Amazon construiu ali atrás, né? Antes da gente avançar, porque esse assunto é palpitante para mim, vibrante, eu queria ainda entender um pouco mais, deixar mais claro ainda como a Sensidia gera e entrega valor. Que tipo de clientes vocês têm? Como é que é a contratação da Sensidia? Enfim, fala um pouco para a gente quem são os seus principais clientes. Acho que isso vai deixar bem claro o papel e a razão para que vocês tenham também sucesso empresarial que vocês têm. Legal. Bom, a gente atua principalmente no mercado que a gente chama de enterprise, né, empresas médias a grandes, né? A nossa solução, ela não é específica para uma indústria, né? Ela é cross-industry. Então, a gente tem clientes de varejo, de saúde, claro que serviços financeiros é o principal segmento de atuação da Sensidia. Eu vou explicar, tem um fator importante para isso também. Mas a gente tem clientes como Natura, seguradoras, né, Sul América, Localiza, a Pets, né, de mundo animal. Então tem a Fleury para a saúde, por exemplo, né? Então são múltiplos segmentos. O que essas empresas buscam na Sensidia? A gente tem uma plataforma de gerenciamento de APIs e integração. Então, quando as empresas estão passando por aquele desafio de transformação digital,
criando novas aplicações, ao mesmo tempo tendo que conviver com as suas aplicações legadas, essas camadas de APIs e de integrações, elas são muito importantes, e essas empresas que eu mencionei, elas usam essa plataforma da Sensidia para ajudar a destravar esses dados, né? Além disso, a gente contribui também com conhecimento quando o cliente tem uma demanda por transformação acima do que ele consegue entregar, ou tem algum expertise de design de boas APIs, de criação de integrações, a gente presta esse serviço também, e aí bem especializado para cada cliente dentro do seu próprio contexto, né? Então, digamos que essa é a atuação da Sensidia, mas em 2021, o mercado brasileiro começou a viver uma onda muito forte de Open Banking, né? E o Open Banking, ele é muito baseado em APIs, no final das contas, né? Então, a nossa plataforma tecnológica, ela estava, digamos, bastante preparada em termos de segurança, escalabilidade e arquitetura, de uma forma geral, para ser um atuante desse mercado, né? A gente desenvolveu uma solução de Open Banking, e aí para o mercado bancário, né, serviços financeiros, né, bancos, seguradoras principalmente, que estão sob a regulação de Open Finance, a gente tem uma atuação bem protagonista, uma das líderes aí desse mercado, tanto aqui no Brasil quanto em outras regiões também, né? Então... Desculpa, Kleber, acabei lhe interrompendo, mas em que regiões vocês atuam principalmente? Porque a gente fala multinacional, em que regiões vocês estão? A gente está hoje expandindo bastante a América Latina, né? Então a gente tem atuação Peru, Colômbia, Bolívia, México, Equador, então a gente tem clientes nesses mercados. A gente tem alguns clientes também na Europa, mas o foco de expansão da Sensidia principal é a América Latina e Estados Unidos. A gente começou a operação nos Estados Unidos há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, então ainda estamos numa fase importante de entendimento do mercado e crescimento lá. E o Brasil ainda representa, né, a maior parte dos nossos negócios, mas é uma trajetória interessante, super desafiadora, né, de expandir os nossos negócios para outros países, né? Muito legal. Bom, o tema Open Finance, Open Banking é central para nós, né, de bancos, né? No geral, é claro que a preocupação, em geral, eu vejo assim, puxa, como os bancos estão se transformando. Mas eu queria trazer para você uma pergunta um pouco diferente. Claro, transite sobre isso também, eu tenho certeza que você tem um ótimo repertório sobre isso, mas e o empresário, e o pequeno empresário, ou o médio empresário, e também o grande empresário? O que é que ele precisa fazer e que vantagens eles têm desse novo cenário de Open Bank? Aliás, tudo a ver com conectividade e abertura que você abriu a nossa conversa aí de forma brilhante. Acho que, Cláudio, tem um conceito importante que faz parte do fundamento do que tem se tornado o Open Banking, né, que é a ideia de que o dado, o dono do dado é o usuário, né? As empresas, os sistemas, eles são os portadores, quem armazena, etc., mas o dono do dado efetivamente é o usuário, né? E isso o sistema bancário brasileiro tem usado para democratizar mais, né? O mercado brasileiro é um mercado ultra concentrado, não é assim em outros lugares, né? Não necessariamente, né? Mas no Brasil 5, 6 bancos dominam o mercado, né? Agora, nos últimos anos, a gente tem visto bem mais competição, talvez produtos específicos tendo desafiantes importantes, né, em produtos específicos, mas para aumentar a competitividade, o papel de dados abertos é fundamental, né? Uma vez que o usuário pode optar por dar o consentimento para que essa informação, para que esse dado transite de um lugar para o outro, né? E eu não tenho dúvida de que a gente vai ver isso em outros segmentos também, né? Então, por exemplo, saúde é um claro que a gente pode imaginar, né, onde o dado de todos os exames, do seu histórico, do seu prontuário
não é daquele hospital que tem o prontuário ali. Os dados são seus, né? E se em algum momento você quiser que um outro hospital, uma outra clínica, outro médico, outro grupo consiga ter acesso, você deveria ter uma forma padronizada e segura de outros participantes poderem fazer parte, né? Então, com isso em mente, eu acho que para desafiantes, sejam eles pequenos ou eventualmente até grandes, tentando outro mercado, poder ter acesso a esse tipo de dado padronizado, ele traz uma vantagem interessante de conseguir entrar mais rápido em mercados que eventualmente a barreira de entrada fosse muito alta, né? Então, quando você tem organizações enormes que têm um histórico gigantesco de todo o relacionamento, é muito difícil para um entrante conseguir oferecer algo que seja personalizado de forma suficiente para fazer sentido, né, e seja competitivo. Então, tendo esses dados mais padronizados e abertos, eu acho que é um elemento fundamental para ampliar a competitividade. Um dos temas que eu acho que são interessantes associados a isso é que, em uma certa medida, o varejo ele avançou mais rapidamente no uso de dados e continua do cliente. Os bancos, malgrado o tipo de dados que os bancos têm acesso, que são muito mais vitais, eu diria, para a vida das pessoas, porque o banco é algo como... não é só a revelação de um gosto que você diz, olha, eu gosto de jazz. O banco ele tem condição de averiguar se você realmente compra discos de jazz. É um fato, né? Quer dizer, o tipo de dado do banco ele é um dado mais efetivo, mais vital, mais sensível. Talvez esse seja o nome. Nós estamos aí a caminho, talvez, de uma hiperpersonalização também bancária. Talvez isso também, né? O varejo já faz isso, né? A própria tela do celular já é customizada. Os bancos vão cada vez mais se customizar. O que é que você pensa sobre isso? Acho que os APIs estão na base disso aí, né? Conectando esses dados. Talvez faça sentido. Não, com certeza. Eu vi uma notícia agora cedo, dizendo que a United Airlines vai trazer uma plataforma de publicidade mais personalizada para a experiência do avião, né? Então, você está sentado na sua poltrona, a propaganda que vai aparecer ali é diferente da propaganda de quem estiver sentado do seu lado, de acordo com o lugar onde você mora, para onde você está indo, outras viagens que você já fez, com os dados que a United tem. Então, a busca pela ultra-personalização, né, assim, no final das contas, é um desejo de servir melhor o usuário que está ali, poder ter publicidade mais relevante, né? Por outro lado, para quem anuncia, poder atingir um público que efetivamente pode se interessar e adquirir, né, os serviços e produtos ali. Mas, Kleber, vamos retomar aqui o core da nossa conversa. Eu divaguei um pouco nessa questão de uso de dados. Claro, as APIs estão na base dessa história, conectando esse mundo mais open, né, mais integrado, em vários segmentos, saúde, você trouxe isso também, varejo, etc. Agora, vejam, muitos falam aqui dentro do Brasil de que nós temos um Open Finance bastante desenvolvido, PIX, pagamento automático e tal. Até que medida isso é uma realidade e até em que medida nós devemos aprender com experiências do exterior e dialogar com as nossas experiências aqui? Eu queria ouvir você, é um privilégio nesse tema. Legal, sim, bom, a gente tem sido a testemunha ocular aí desses últimos anos, né, e não só aqui no Brasil. A gente, por exemplo, o modelo brasileiro, ele tem servido de inspiração. A Sensidia, como a gente está trilhando essa trajetória, né, de expandir para outros países da América Latina e nos Estados Unidos, é interessante que, como a gente atende o mercado empresarial, né, de normalmente médias e grandes empresas, tem um critério que é extremamente importante, que é a confiança, né? Se eu vou trabalhar com um fornecedor para minha transformação digital, então...
E é interessante que para outros países da América Latina a gente consegue transferir confiança do Brasil, né? Então, por exemplo, a empresa de cosméticos da Colômbia, ela admira a Natura. Então, as histórias que a gente construiu junto com a Natura tem um recall ali, né? A gente consegue transferir um pouco dessas experiências. Por exemplo, para o México já é mais difícil, para os Estados Unidos é muito mais difícil as experiências brasileiras terem muita repercussão, né? Exceto o Open Banking. É interessante que quando a gente fala de Open Banking no México, nos Estados Unidos, com as histórias que a gente tem com os bancos, as seguradoras, as credit unions, né, as cooperativas do Brasil, isso tem uma ressonância interessante em outros mercados, porque o sistema financeiro brasileiro, ele já antes, né, dessa última esticada inovadora de Pix e Open Banking, ele já tinha uma reputação forte, né, em outros mercados, mas realmente o que aconteceu aqui nos últimos anos despertou muita curiosidade de outros mercados, né? E a gente tem tido experiências muito interessantes, assim, discutindo com players locais, né? Na Colômbia, por exemplo, agora está um momento bem vibrante de próximos passos. Eles estão... o modelo regulatório lá é parecido com o brasileiro, mas tem diferenças importantes, né? E a gente tem contribuído com essa discussão com os principais players de mercado, né? E o CFPB, que é o regulador americano, acabou de dar sinais. Eles divulgaram agora um modelo de regulação que vai ser mais aberto nos Estados Unidos e menos mandatório, como é no Brasil, vai ser muito mais por adesão, né? Mas que já tem padrões que estão bastante evoluídos, como o do FDX, o Financial Data Exchange, que é talvez o principal padrão e muito parecido com o modelo brasileiro, inclusive. Muito interessante, muito legal. Qual é a nova barreira, digamos, barreira não, fronteira que está sendo desbravada no mundo das APIs, né? A gente já falou aí de bancos, falamos de financeiras, enfim. Quem são os próximos, digamos, clientes como segmento, como setor que vai fazer a sua entrada nesse mundo? Talvez você espere por essa resposta, talvez não, né? Mas a inteligência artificial, ela tem tido um papel interessante no aumento de consumo de APIs, né? Então, todas as empresas, elas estão hoje nos seus boards, elas estão discutindo como elas podem entregar soluções mais inteligentes para os seus clientes, né? Para ser capaz de entregar soluções mais inteligentes, elas têm discutido como que elas interagem com as principais plataformas, os LLMs, né, os grandes modelos de linguagem, quando a gente está pensando especificamente em Generative AI, né? E toda a conexão com os LLMs é feita majoritariamente através de APIs para você embutir essa inteligência dentro das aplicações que as empresas entregam para os seus usuários, né? Então, esse é um ângulo, mas tem um outro ângulo que é essas LLMs, elas consomem um volume de dados gigantesco para conseguir aumentar a sua capacidade cognitiva ali, né? E cada vez mais esses dados eles vão ser obtidos através de APIs também, né? Então, a maior parte dos dados ela é consumido hoje através de leitura de websites, de documentos, né? De vídeos e imagens alimentando essas LLMs. Entretanto, empresas que tiverem os seus produtos e serviços bem modelados, bem documentados, disponíveis através de APIs, elas também poderão servir de insumo para que esses modelos possam interagir com essas APIs. E aí, a diferença da API com um documento é que a API ela é capaz de executar uma certa função, né? Então, além de consultar um score de crédito, além de consultar as condições as tarifas de um certo serviço, esse modelo de linguagem conversacional ele pode também
pedir para efetivar a transação, se as APIs estiverem disponíveis, né? Então, a gente está vendo que esse é um ângulo de evolução tecnológico bem importante e, assim, tem andado com uma velocidade assustadora, assim, né? Exponencial. Impressionante. Mas, Kleber, eu vou honrar aqui essa conversa espetacular com você, viu? Não é elogio gratuito. Com esse mantra, né, do digital conectado e aberto. Eu acho que temos que tornar isso um mantra, porque para o bom entendedor, digamos assim, é o mantra da nova economia, e que costura e que explica, que deixa claro todo esse processo que está acontecendo, talvez de forma mais aguda a partir dos anos 90 para cá, né? Então, e nós estamos vivendo agora já os ecos poderosos dessa transformação em todas as dimensões, não só econômicas, políticas, informacionais, enfim. Nesse sentido, eu acho que até, não puxando a brasa para minha sardinha, o verbo collab, colaboração, faz muito sentido. Faz sentido inclusive como digamos, um princípio de relacionamento empresarial, como nós estamos fazendo aqui, né? Então, o banco fica um pouco assim, claro, eu mencionei algumas vezes por obrigação do ofício, mas não é a questão é o que a Sensidia faz. Olha que interessante, APIs. Bom, fiz aqui um discursinho para lhe convidar para uma pergunta que a gente sempre faz, trends, tendências. Como é que você enxerga aí? Qual é o futuro deste universo, dessa funcionalidade tão vital, como se fosse uma espécie de esqueleto, de estrutura que mantém toda essa história acontecendo das APIs? O que é que você vê aí pela frente, inclusive com o impacto de inteligência artificial? Assim, a inteligência artificial acho que tem um papel fundamental. Uma outra fronteira que está um pouco relacionada com inteligência artificial também, o quão mais automática ou autônoma essas conexões vão acontecer, né? Então, hoje, por exemplo, se você pode ter um aplicativo que tem uma conexão com alguém que fornece crédito. Eventualmente, quem fornece crédito pode haver uma lista ou um ecossistema de fornecedores de crédito e automaticamente se selecionar a melhor opção para um determinado contexto, né? Então, permitir que não só developers, construam essas conexões, mas popularizar muito mais essas conexões para que elas possam ser construídas por outros tipos de atores, né? E eventualmente até de forma mais automática. Esse é um outro item que a gente tem discutido, né? Eventualmente o que a gente faz pode se tornar transparente como eletricidade, né? A gente aperta o interruptor e a energia está lá, né? Eventualmente você vai conseguir ter um certo aplicativo conversando com outros aplicativos de forma muito, muito natural e simples, né? Então, esse é um caminho bem interessante que a gente tem prestado atenção para frente. Sem dúvida. Kleber, normalmente eu encerro aqui o papo com uma pergunta dessa, né? De visão de futuro até onde a gente enxerga. Mas eu vou aproveitar que, poxa, você está nos dando uma aula, né? Fazer uma última provocação aqui. Que repertório este ator precisa para poder utilizar esta facilidade dele ser um semi-leigo, mas que é capaz de construir a sua própria API? Eu estou enxergando outro desafio. Que repertórios essa pessoa tem que ter? Olha que interessante, né? A gente realiza um evento da Sensidia chamado Apix. Ele acontece uma vez por ano, né? Em São Paulo, mas online também. Esse ano a gente anunciou um AI Copilot, né? Para ajudar empresas a desenhar novas APIs, né? Que fundamentalmente é necessário ter um conhecimento técnico de como é que uma boa API se parece, para que ela tenha um design adequado, que ela seja segura, seja escalável. Então, tem técnicas para isso. E, por outro lado, para cada negócio, tem um conhecimento do business específico, né? Então, para
que uma empresa consiga desenhar suas APIs, muitas vezes ela precisa combinar o conhecimento de negócio, para que aquela API vai ser usada, e cada vez mais essas APIs se tornando produtos, elas precisam estar realmente muito conectadas com o propósito de quem vai consumir essas APIs e por quê. Então, é esse conhecimento de negócio e do contexto de negócio com o conhecimento técnico. E muitas vezes um profissional só não consegue ter uma boa combinação. Às vezes ele é muito bom de negócio, mas não é bom tecnicamente e vice-versa, né? O AI Copilot, a proposta é que a gente consiga fazer com que alguém de negócio tenha esse gap de conhecimento técnico preenchido pelas sugestões tecnológicas da inteligência artificial, e o outro lado também, a gente consiga setar o contexto de uma forma bem mais detalhada, para que contexto de negócio, para que um usuário mais técnico ele consiga tomar decisões melhores de como a API deve se parecer, de acordo com o contexto de negócio de quem vai consumi-la, né? Então tem um desafio da soma do conhecimento técnico e o conhecimento de negócio, né? Como fazer isso chegar até os usuários. A inteligência artificial é uma das ferramentas importantes, eu acho, para ajudar a preencher esse gap, né? Mas para o profissional, eu acho que esse é o olhar que precisa ser visto, né? Assim, como combinar o conhecimento avançado de negócio com o conhecimento tecnológico, né? Kleber, muito obrigado, uma satisfação conversar com você, portas abertas aqui do Banco Alfa para a Sensidia, sucesso, mais sucesso ainda, né? Legal, muito bom, Cláudio, obrigado pelo convite, espero que a conversa tenha sido bacana aí, que o pessoal curta, também estamos à disposição para eventuais outras interações aí. Muito bom, obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Kleber Bacili, que é fundador e CEO da Sensidia. Bom, então você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa, no Spotify, aqui também no YouTube, e até o próximo programa.